Olá, está começando o Pauta Aberta dessa quinta-feira, hoje 9 de setembro, dia do médico veterinário. E agora eu trago para você as informações do Departamento de Jornalismo da TV Evangelizar. Confira os destaques de hoje. Ministro da Saúde destaca maior agilidade na campanha de vacinação a partir do segundo trimestre e a previsão é de que até o fim do ano toda a população já esteja vacinada. Com medo da gasolina acabar, motoristas fazem filas em frente aos postos de combustíveis. Especialista dá dicas de como montar o currículo e melhorar as chances de contratação. Essas e outras notícias a partir de agora no Pauta Aberta. Parte da delegação paralímpica que fez história em Tóquio como recorde de 22 medalhas de ouro desembarcou ontem no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Entre as estrelas estava o nadador Daniel Dias, que após 27 medalhas paralímpicas confirmou a aposentadoria. Torcedores e familiares dos atletas estavam no saguão para festejar juntos com os medalhistas. E um torcedor ilustre que estava embarcando de férias no mesmo horário fez questão de saudar os colegas. Mesmo com as suas dificuldades de poder chegar em um campeonato, em uma competição dessa, mostrar que não tem limite, né? O esporte não tem limite, então isso é muito importante para nós brasileiros, poder se motivar em cima desses caras, que esses caras são heróis. Sob aplausos, um dos atletas mais aguardados era o nadador Daniel Dias. Queríamos estar lá, infelizmente não pudemos, mas eu tenho certeza que o Daniel brilhou. Então o sentimento hoje é gratidão. Gratidão pelo que ele fez para o esporte, pelo que ele representa para o nosso país e pelo que ele representa para nós. Após sua quarta Olimpíada, 14 medalhas de ouro, 6 de prata e 7 de bronze, Daniel anunciou em suas redes sociais sua aposentadoria das piscinas. Quem via a criançada correndo na direção do pai herói e colocar as medalhas conquistadas pelo ídolo no peito, mostra que o maior medalhista paralímpico brasileiro já cumpriu sua missão, inspirando novas gerações. Eu diria assim que o grande legado que o Daniel deixa aí, tenta e vem conquistando isso, é o legado de mostrar o valor do ser humano, o valor da pessoa com deficiência. Eu fico muito feliz hoje das pessoas e crianças sem deficiência me ver como um exemplo. Isso para mim a gente está quebrando a barreira do preconceito. O secretário estadual de Saúde do Paraná, Beto Preto, falou com a imprensa nesta quinta-feira na chegada de novas doses de vacinas ao estado, no Centro de Medicamentos do Paraná. Ele deu um panorama da vacinação e explicou os próximos passos do calendário de imunização. Estamos recebendo hoje 158.900 doses nesta quinta-feira, dia 9, sendo que 100.400 são da Coronavac, já chegaram, outras 58.500 doses da Pfizer que chegam próximo das 13 horas. Total de 108.700 D1 e outras 50.200 consideradas vacinas de segunda dose. Pouco mais de 460 mil doses foram recebidas no final de semana, entre sábado, dia 4, e quarta-feira, dia 8. 311.520 como D2 e 148.890 como D1. Pfizer e Coronavac também. Destas vacinas, 338.200 doses são Coronavac que ficaram naquele lote suspenso pela Anvisa e aguardam efetivamente a regularização. Essas vacinas estão aqui no CEMEPAR, resguardadas, e estamos cuidando disso até que haja uma liberação total desse lote. As vacinas aplicadas até agora, acho que é importante fazer um balanço também, são 11.401.637 doses, 7.942.513 como dose única ou D1, que equivale a 91% da população maior que 18 anos. Importante frisar, por isso está aqui o nosso carimbo dos 90%. E outros 3.780.008 doses como D2, fazendo 43,3% da população vacinável acima de 18 anos completamente vacinado no Paraná. Temos aqui também sobre a vacinação de adolescentes, que será realizada com vacinas da Pfizer, e a chegada desses lotes está prevista a partir do dia 15 de setembro.
e vai obedecer uma ordem de prioridade 12 a 17 anos, inicialmente com pacientes com deficiência permanente, comorbidades, gestantes e puérperas, privados de liberdade e depois entrar na vacinação de adolescentes sem comorbidades. Essa orientação está prevista na nota técnica 36/2021 do Ministério da Saúde. O Dia do Médico Veterinário é comemorado em 9 de setembro porque foi nessa data, em 1933, que o então presidente Getúlio Vargas regulamentou a profissão. Quer saber mais curiosidades sobre esse profissional que se dedica para animais de pequeno porte até grandes animais silvestres? O Evangelizar Ensina te conta. O Evangelizar Ensina de hoje é dedicado a uma das profissões mais antigas que existem, a medicina veterinária. Ela deu os primeiros passos quando ainda éramos uma sociedade primitiva e os animais começaram a ser domesticados. No Brasil, a medicina veterinária foi despertada na presença do imperador Dom Pedro II em uma visita que o impressionou na Escola Veterinária de Paris, no ano de 1875. A população de asas e de quatro patas está crescendo cada vez mais, o que só faz aumentar o campo de trabalho para o médico veterinário. Mas esse profissional tem também outras funções que talvez pouca gente conheça. Ele é responsável, por exemplo, por inspecionar e avaliar os alimentos de origem animal que têm como destino o consumo humano e também de participar de estudos e pesquisas sobre novas vacinas para o tratamento de doenças. Atualmente, o Brasil conta com 118 mil profissionais em atividade. Outra curiosidade é que desse universo de médicos veterinários, a presença feminina está ganhando cada vez mais destaque. 9 de setembro é a data escolhida para homenagear os profissionais que se dedicam à saúde dos animais. Espero que tenham gostado. Te encontro no próximo Evangelizar Ensina. Até! Durante a audiência na comissão da Covid-19, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou mais agilidade na campanha de vacinação a partir do segundo trimestre e afirmou que até o fim do ano toda a população brasileira estará imunizada. Nós conseguimos, a partir do segundo trimestre desse ano, acelerar a nossa campanha de vacinação. Essa estratégia teve como principal ponto a encomenda tecnológica realizada entre a AstraZeneca e a Fiocruz, a qual já resultou na transferência de tecnologia, e o Brasil já pode produzir na Fundação Oswaldo Cruz vacina com o IFA nacional, a parceria com farmacêuticas multinacionais, eu cito aqui o exemplo da Pfizer, de quem adquirimos 200 milhões de doses, da Janssen, de quem adquirimos 38 milhões de doses, a aquisição de doses diretas ao Instituto Butantan, 100 milhões de doses da Coronavac, produzida a partir do IFA originário da China, e, por fim, a participação do Brasil na iniciativa COVAX Facility, da Organização Mundial de Saúde, que propiciou uma cobertura vacinal para 10% da população brasileira, cerca de 42 milhões de doses. De sorte que temos mais de 500 milhões de doses contratadas, e isso faz garantir aos senhores senadores e a todos que nos assistem na TV Senado que a população brasileira ela estará integralmente vacinada até o final do ano. Seguindo a política de flexibilização, a Prefeitura de Belo Horizonte, em Minas Gerais, autorizou a reabertura dos salões dos restaurantes populares para atender a população. Tudo está sendo feito sem pressa, seguindo os protocolos sanitários. O almoço de quarta foi especial. A comida foi temperada com a alegria de receber o público nas mesas. É um momento
momento festivo, é um momento de muita emoção para os trabalhadores, para nós, para os usuários. Eu cheguei aqui hoje mais cedo e um dos usuários me disse: eu não quero fazer retirada, eu quero hoje almoçar lá no salão porque eu quero ver o pessoal da equipe, que eu não vejo há muito tempo, eu como aqui já há muitos anos. Então nós temos esse perfil do usuário, né, que usa já o equipamento há mais tempo e a saudade mesmo por conta do isolamento, desse período da pandemia. Depois de uma longa espera, os almoços, jantares e o café da manhã voltam a ser servidos aqui nos salões dos restaurantes populares de Belo Horizonte. Mas é importante que o usuário se lembre dos protocolos sanitários e, claro, do distanciamento social. As mesas estão marcadas para evitar que as pessoas fiquem a menos de 1,5 metro de distanciamento. As marmitas e os talheres seguem sendo descartáveis para a manutenção da higiene. Afinal, todo o procedimento para a reabertura foi orientado pela Secretaria Municipal de Saúde. Desde etapas anteriores à abertura, né, nós tivemos que fazer algumas pequenas adaptações com algum nível de reforma, até o momento do atendimento ao usuário. No atendimento ao usuário, a gente reforça a necessidade, né, da disponibilidade do álcool em gel, do sabão, das pias para lavagem das mãos, do uso da máscara, do distanciamento. Os preços continuam os mesmos nas 4 unidades dos restaurantes populares. O almoço é R$ 3,00, o jantar R$ 1,50 e o café da manhã R$ 75 centavos. A gente lembra que os indicadores, apesar de estarem melhores, de darem as condições para a reabertura, é importante aqueles que possam fazer a retirada do Marmitex e levar para casa, manter ainda esse protocolo, porque ainda vale, né, como melhor orientação, quem puder ficar em casa, que ainda fique em casa. A imagem de Nossa Senhora do Rocio, padroeira do Paraná, está pela primeira vez em Londrina. Dom Jeremias, arcebispo metropolitano da cidade, celebrou a missa para comemorar a chegada da imagem. A chegada da imagem de Nossa Senhora do Rocio a Londrina marcou o início de uma programação que vai durar 2 meses. Uma preparação para a festa estadual de Nossa Senhora do Rocio, que acontecerá de 1º a 16 de novembro. Essa foi a primeira vez que a imagem da padroeira do Paraná deixou o Santuário Estadual de Paranaguá e foi levada para Londrina. Cada pessoa que se dirigir a essa imagem durante esse período é um momento muito bonito de aproximação, né, do ser humano com o ser divino, que é Maria Santíssima, para que ela possa, através desses encontros que ela vai fazer aqui, distribuir muitas bênçãos sobre toda a arquidiocese e todas as pessoas. Uma missa foi celebrada na Catedral Metropolitana da cidade para festejar a chegada da imagem. Dom Jeremias Steinmetz, arcebispo metropolitano de Londrina, presidiu a celebração da Santa Missa, que foi ainda mais especial, já que a chegada da imagem da padroeira aconteceu no dia em que a Igreja Católica comemora o nascimento de Maria, a mãe de Jesus. Viva Nossa Senhora! Dia da Natividade e o dia da recepção de Nossa Senhora do Rocio aqui em Londrina, nós escolhemos meio a dedo junto com o Padre Rafael, exatamente para podermos ter assim um tema teológico muito interessante, para podermos trabalhar toda essa questão de Nossa Senhora do Rocio aqui em Londrina. Durante 2 meses, a imagem da padroeira do Paraná vai passar por paróquias da Arquidiocese de Londrina. A peregrinação encerra no dia 31 de outubro, quando a imagem retorna ao seu santuário estadual em Paranaguá. Ao final da Eucaristia, o arcebispo, junto com os fiéis, rezaram pelo fim da pandemia. As pessoas procuram muito o consolo, procuram muito a força e especialmente, como diz exatamente a festa de hoje, em que em Nossa Senhora nós buscamos o consolo. Ela é a aurora da nossa fé, né? Jesus Cristo, que é a luz, verdadeira luz, mas ela que nos trouxe essa luz. Portanto, é uma celebração interessante e bonita para a qualidade da fé dos cristãos. Depois do intervalo, dicas para melhorar a apresentação do seu currículo e conseguir recolocação no mercado de trabalho. Até já!
Estamos de volta com o Pauta Aberta dessa quinta-feira, 9 de setembro. Eu falo direto de Curitiba para todo o Brasil. Com medo de acabar a gasolina, por conta dos protestos dos caminhoneiros que acontecem em todo o país, motoristas fizeram fila em frente aos postos para abastecer. Neste posto da Avenida da Saudade, a fila de carros nesta manhã já pegava 3 quarteirões. Há pelo menos meia hora, motoristas esperavam para abastecer. Eu uso para trabalhar. E aí eles parando, vai suprir o combustível e a gente acaba complicando mais ainda, né? Neste outro da Rua 14, o movimento chegou a atrapalhar o trânsito. O medo é o que fez muitos motoristas enfrentarem longas filas. Os caminhoneiros estão parando, né? Então eu vou já abastecer já, porque aí se acontecer mesmo de que nem na outra vez, né? Aí pelo menos tá abastecida a moto para mim trabalhar ou fazer algumas coisas, né? Eu preciso, né? Não sei como que vai acontecer esse negócio da greve do caminhoneiro, né? E como eu tenho pessoas de idade em casa e preciso muito do carro. O movimento começou já durante a noite de ontem, quando as primeiras informações de greve chegaram. Muitos motoristas correram aos postos formando longas filas. Alguns locais chegaram a relatar movimento intenso, inclusive na madrugada. O risco de desabastecimento se confirmou logo pela manhã. Neste era por volta de 8h30, quando o último carro conseguiu abastecer. Agora, não há mais nenhum tipo de combustível disponível. Tiago, por exemplo, já passou por 4 postos. Agora, o carro até já está na reserva. Eu já passei em 4 postos. Só lá em Cordeiro eu passei em 2 e aqui em Rio Claro 2. E vou tentar achar mais algum posto para tentar abastecer, porque eu preciso trabalhar. E mesmo sem entender direito a motivação da greve, muita gente concordava com a paralisação. Fala a verdade, precisava, porque as coisas estão subindo demais. Então precisa de alguma forma mostrar para o governo que realmente não está justo. Mas de outra forma a gente sofre, né? Como trabalhador, nós que precisamos trabalhar, que precisamos colocar alimento também dentro de casa, é um pouco complicado. Novidades sobre vacinação no Chile. A vacina Coronavac, produzida pela farmacêutica chinesa Sinovac, foi aprovada para ser utilizada em crianças com mais de 6 anos no país. A permissão foi concedida pela agência reguladora do Chile, com a intenção de aumentar o número de pessoas incluídas na campanha de vacinação. De acordo com o ministro da Saúde do Chile, Henrique París, essa ação garante uma segurança maior para a criança em idade escolar. A avaliação sobre o uso do imunizante foi feita por 8 especialistas. 5 foram a favor da administração de vacinas em crianças acima de 6 anos. 2 votaram em usar o imunizante somente em adolescentes com mais de 12 anos e 1 optou não utilizar a Coronavac em crianças. O Chile testemunhou uma queda considerável de infecções nas últimas semanas e registrou somente 435 casos novos no início dessa semana. O país acumula um total de 1.600.000 casos confirmados e 37.108 mortes de Covid-19. Uma explosão essa semana em uma fábrica de pastilhas Valda, na Gardênia Azul, zona oeste do Rio de Janeiro, deixou 5 pessoas feridas. Imagens mostram que o impacto da explosão derrubou o muro de um condomínio vizinho à fábrica e a onda de choque quebrou janelas de alguns apartamentos. A Defesa Civil Municipal fez a vistoria no condomínio e constatou danos em cerca de 20 apartamentos, mas sem a necessidade de retirada de nenhuma família. De acordo com os técnicos, o deslocamento de ar causou alguns danos, como janelas, grades e eletrodomésticos quebrados, em 20 apartamentos ao lado da fábrica, mas sem causar comprometimento estrutural. Não foram feitas interdições no condomínio e os apartamentos já foram liberados para os moradores. O setor de caldeira da fábrica foi interditado. Hoje, na nossa coluna sobre gestão de carreiras, o assunto é recolocação no mercado de trabalho. Saiba a melhor forma de montar o currículo e avançar para a etapa das entrevistas. Olá, para você que acompanha o programa Pauta Aberta, estou aqui para dar dicas de carreira. E você que está buscando uma nova oportunidade profissional, como está o seu currículo? O seu currículo está bem escrito? É atrativo para os recrutadores? Você consegue evoluir nos processos seletivos, chegando até uma etapa de entrevista? Estou aqui para esclarecer algumas dicas para que seu currículo se torne cada vez melhor e você possa, sim, se recolocar rapidamente no mercado de trabalho.
Uma delas é ter um currículo muito organizado, de forma didática. O recrutador está avaliando todos os dias muitos currículos. Então, ter as informações de forma clara, organizadas, né, dentro de uma ordem, com datas bem claras, isso facilita muito a avaliação do currículo. Depois de você organizar e ter ele de forma bastante objetiva, um dos pontos que muitas vezes é esquecido no currículo é o objetivo profissional. Você já definiu o seu objetivo? É importante que ele conste no seu currículo. Qual é o objetivo? É me candidatar a um cargo de analista financeiro, né, de secretária, de líder, né? Quais são os cargos que você tem interesse? E é importante que eles estejam definidos de forma muito clara no seu currículo. Por quê? Porque muitas vezes na nossa trajetória profissional a gente passa por diferentes cargos e quando o recrutador recebe o seu currículo, ele precisa já bater o olho e saber qual é o tipo de oportunidade que você busca. Logo após o seu objetivo, a gente precisa definir a sua trajetória profissional. Para profissionais muito experientes, com uma bagagem longa, não cabe tudo, né, dentro de uma página de um currículo. Então é importante selecionarmos as informações mais importantes e resumir e colocar de forma bastante objetiva e clara quais são os pontos principais. Então, trazendo sempre do mais recente para o mais antigo. Então, começamos pelas oportunidades atuais, descrevendo o seu cargo, qual foi a empresa, o nome da empresa que você atuou, quanto tempo você ficou nela e as suas principais responsabilidades. É importante também citarmos alguns resultados que foram gerados dentro da empresa. Ou eu consegui melhorar a eficiência da minha área, propus alguma solução que trouxe um bom resultado para a minha equipe. Essas informações, elas às vezes são esquecidas no currículo e a gente acaba só descrevendo as nossas atividades habituais e as nossas responsabilidades. Então, acompanhe essas dicas, faça o seu currículo de forma bastante didática e organizada, leia com atenção, peça para algum colega seu, parente, revisar o seu currículo, porque muitas vezes quando a gente está escrevendo ele, passam alguns errinhos batidos ou a gente não consegue, né, revisar todos os pontos. Então, peça para alguém olhar o seu currículo e dar um feedback como ele está e de que forma que ele pode ficar melhor. Boa sorte nos processos e fique atento para mais dicas. O feriado de 7 de setembro foi marcado até agora por um número expressivo de encalhes de animais marinhos mortos nas praias do Paraná. Em apenas 4 dias foram encontrados quase 200 animais marinhos sem vida pela equipe do Laboratório de Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná. Entre os animais mais encontrados estão pinguins de Magalhães e tartarugas com maior ocorrência de encalhes nos municípios de Guaratuba e Pontal do Paraná. Segundo a bióloga Camila Domiti, as condições ambientais, como a intensidade do vento no final da semana, possivelmente propiciaram o aumento dos encalhes registrados em curto tempo. No entanto, o que levou os animais à morte ainda está sendo investigado. E ainda falando sobre animais, um refúgio na República Tcheca achou uma maneira inusitada de ajudar uma cegonha que foi resgatada com um grave ferimento. O animal, que perdeu uma das pernas ao tentar alçar o primeiro voo a partir de uma chaminé, está reaprendendo a caminhar com o uso de uma prótese projetada por computador e construída em uma impressora 3D. O estudante colegial Matias Michel foi o autor do projeto. Ele explica que a prótese foi impressa em uma impressora 3D e preenchida com espuma por ser mais confortável para caminhar. O desafio agora é evitar que a prótese gire e, para isso, estão trabalhando com uma meia de silicone que poderia fazer com que a articulação não precise ser na perna e a prótese fique bem mais firme. A técnica de impressão de próteses em 3D já é usada para aplicações médicas e veterinárias também aqui no Brasil. É a ciência dando uma nova chance de vida para os animais. E o Pauta Aberta está terminando. Nós temos um novo encontro amanhã, logo depois do Vida em Foco. Até lá!